Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade às formas farmacêuticas semissólidas, que é um tema um pouco extenso, apesar de nós estarmos trazendo informações resumidas, mas que, para que o vídeo não ficasse tão extenso, nós resolvemos dividir. No vídeo 1, vocês vão encontrar as informações mais específicas a respeito da manipulação e produção de cremes e loções. Também fizemos uma comparação sobre os aspectos, algumas características das formas farmacêuticas semissólidas, trazendo informações a respeito de cremes, pomadas, loções, géis e pastas. E nesse momento vamos dar continuidade a partir das formas farmacêuticas semissólidas, géis ou gel. Então, dando continuação, os géis são compostos por um agente geleificante ou espessante, que pode ser de várias classes, nós vamos detalhar daqui a pouco, mas o veículo, que é preferencialmente a água, com a presença de conservantes, antioxidantes e quelantes, que foram falados no vídeo anterior para cremes, mas que as suas funções podem ser trazidas também para a manipulação ou produção de géis, e ainda agentes umectantes que vão dar um aspecto menos secativo, digamos, para os géis, porque nós sabemos que existem alguns géis que no momento da aplicação eles não têm uma textura muito bacana ou eles causam algum tipo de ressecamento de pele, então existe essa estratégia tecnológica para poder os géis melhorarem quando forem aplicados. Bem, o primeiro ponto necessário para que a gente entenda a manipulação ou produção de géis é a presença do agente geleificante, que são substâncias químicas que gelificam o sistema, ou seja, que fazem com que o líquido, que é preferencialmente água, se transforme em gel a partir do momento que esse agente geleificante entra em contato com a água. Existem algumas especificidades de acordo com as características químicas desses agentes geleificantes, mas de uma forma geral, a ação, essa possibilidade de formar gel, é decorrente da presença de polímeros que compõem esses agentes, devido à alta capacidade de solvatação e hidratação. Isso quer dizer que quando eles entram em contato com a água, que é o veículo base para poder termos a formação do gel, eles vão aumentar a viscosidade do sistema de uma forma geral, logo após a adição, ou seja, um entrar em contato com o outro, ou ainda após neutralização, às vezes é necessário fazer ajustes de pH, ou ainda com a utilização de aquecimento, pois alguns agentes desses são mais eficazes na formação do gel quando aquecidos. Bem, no quadro aqui apresentado, nós temos algumas características a respeito dos agentes geleificantes, sendo esses citados aqui os mais utilizados, os mais conhecidos, e também alguns desses estão presentes no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, com a sugestão de formulações que, como eu falei anteriormente, já têm estabilidade, podem ser utilizados como base nas farmácias e nas indústrias. O primeiro agente gelificante aqui apresentado é um carbômero chamado de Carbopol, é a marca desse carbômero. Eles podem se apresentar com números diferentes, então nós temos o Carbopol 940, o Carbopol 980, sendo esse último um que está bem relatado no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, que tem como características, né, resinas de ácido acrílico combinando com alil-sacarose ou alil-éteres, e esse agente gelificante é o mais utilizado nas farmácias de manipulação. Promove o espessamento após neutralização com bases inorgânicas, como, por exemplo, trietanolamina. Isso quer dizer que durante o contato do carbopol com a água, vai se ter um espessamento, mas não tão eficaz como quando acrescentado a trietanolamina.
Existem algumas incompatibilidades relacionadas a essas características dos agentes, e nesse caso do carbopol, ele é incompatível com resorcinol, fenol, polímeros catiônicos, ácidos fortes e altas concentrações de eletrólitos. Por esse motivo, é necessário se identificar quais fármacos podem ser incorporados nesse tipo de gel. As concentrações do agente na água para que ele tenha a capacidade de formar o gel é de 0,5 a 1%, né? Isso mais relacionado ao Carbopol 980, isso vai ser diferente de acordo com esses números do Carbopol. Mas percebam, para 100 ml de água, você utiliza 1%, ou seja, 1 grama desse polímero, para que ele faça o espessamento e forme o gel no final. O pH de estabilização é 5 a 11. Nós temos a carboximetilcelulósica sódica, que forma géis aniônicos e não utilizado para géis com incorporação de ativos dermatológicos, utilizado usualmente em formas orais e internas, porque é um derivado aí, né, de celulose, e aí tem essas características. Como incompatibilidades, ativos fortemente ácidos, sais insolúveis de ferro, alumínio e zinco, goma xantana, álcool, gelatina, pectina e colágeno, e vejam que tem uma observação aí a respeito do pH relacionada à incompatibilidade. As concentrações usuais são de 4 a 6% do volume total da água e o pH de estabilização entre 2 e 10. A hidroxietilcelulose é um outro agente geleificante que é identificado aí no comércio como natrozol, à base de celulose, não iônico, é solúvel em água fria ou quente, praticamente insolúvel em álcool, utilizado no âmbito farmacêutico para incorporação de ativos ácidos ou despigmentantes. Ele tem compatibilidades com a zeína e soluções salinas, sendo utilizado na concentração de 0,1 a 3% do volume, e o pH de estabilização é de 2 a 12%. Aí o último que nós vamos relatar aqui é a metilcelulose, que forma gel não iônico, solúvel em água fria, praticamente insolúvel em água quente e álcool. E como incompatibilidades, temos aí, né, cloridrato de aminacrina, clorotresol, cloreto de mercúrio, ácido tânico, metilparabeno, propilparabeno, só uma observação. Metilparabeno e propilparabeno são conservantes, então existe a necessidade real de se buscar as formas de preparo corretas desses géis para que eles mantenham sua estabilidade. A concentração usual para o preparo é de 2 a 5% e o pH de estabilização é de 3 a 11, tá? Então, aqui um panorama geral dos principais agentes geleificantes que nós podemos utilizar. Em relação à técnica de preparo, é necessário fazer todos os cálculos, pesar os agentes, né? E olha, a partir do momento, ou seja, aqui no detalhamento da técnica de preparo, olha o momento em que o gel começa a se formar. A partir do momento que se polvilha o agente gelificante sobre o veículo com a água, com agitação vigorosa, deve-se ter cuidado para não haver a formação de grumos, então essa agitação deve ser vigorosa, mas cuidadosa. Se houver a formação de grumos, como se fosse um empelotamento, né, na culinária, como a gente fala, deve-se fazer uma agitação aí utilizando algum equipamento para poder desfazer esses grumos. Adicionar agente alcalinizante quando necessário. Então, nós vimos que, por exemplo, o Carbopol tem a necessidade de fazer um ajuste de pH com a trietanolamina, certo? E a partir desse momento, a gente já tem o gel. Existem alguns polímeros que pedem para que eles fiquem em contato durante um determinado tempo para só depois serem utilizados. Então, é necessário que se observe as instruções e orientações a respeito da utilização desses gelificantes. Bem, em relação aos polímeros, vamos detalhar um pouquinho mais.
No caso do carbopol, é necessário pulverizar sobre o veículo, que é a água, com agitação vigorosa, deixar em repouso de um dia para o outro para completo entumecimento, ou seja, a formação de gel, e após esse período neutralizar com a trietanolamina. Olha aqui alguns pontos importantes, né? Então, o carbopol é um dos polímeros, é um dos agentes geleificantes que eu falei anteriormente que existia necessidade de se deixar por um período para que ele possa formar o gel de forma ótima. A carboximetilcelulose, ela vai ser pulverizada na água também, com agitação, e depois aquecer a água a 60 graus, sob agitação moderada, para poder fazer com que haja a formação do gel ótimo. Então, aqui um exemplo de agente geleificante que precisa do aquecimento. Bem, nós temos a metilcelulose, que é dispersa facilmente com choque térmico, né? Aí tem uma parte da água, tem que ser aquecido para que o agente gelificante seja disperso sob agitação vigorosa. Então, tem algumas características que estão aqui descritas. Mas agora eu percebi que eu pulei um slide, e aí eu vou voltar. Ah, não, não pulei não, tá? No próximo. E aí nós temos o natrozol, ou hidroxetilcelulose, que é um agente de fácil dispersão, tanto em água fria quanto em quente. Porém, na água aquecida, favorece a aceleração do processo de gelificação, então você vai ter um gel formado em menos tempo. Bem, mais uma vez mostrando, como foi feito no vídeo anterior, que existem formulações para o preparo desses géis, formulações já estabelecidas que podem ser reproduzidas na farmácia de manipulação ou na indústria, como que está aparecendo aqui no slide para vocês. Eu não vou fazer leitura para poder o vídeo também não ficar muito extenso, mas aqui é um exemplo para vocês de formulação. Eu vou até reduzir minha imagem para que vocês possam ver, no caso, o gel de carboximetilcelulose, o CMC, com a quantidade de 5% de CMC para 100 ml de água. Aqui o gel de carbopol 940, utilizando 2% do carbopol para 100 ml de água e a presença aí de algumas outras substâncias que são os excipientes que nós falamos também no vídeo anterior. No caso das pomadas, nós temos uma característica em especial das pomadas, que é o fato delas, quando comparadas com as outras formas farmacêuticas semissólidas, apresentarem um aspecto mais gorduroso. Porém, existem algumas especificidades que devem ser tratadas aqui. As formulações devem garantir que as pomadas sejam de fácil aplicação, que tenham boa espalhabilidade. A pomada ela precisa ser pegajosa para poder favorecer o tempo de contato e absorção do fármaco. Deve-se conferir emoliência, ter poder oclusivo, ter aspecto homogêneo, não irritar ou sensibilizar a pele, não ter odor e ser inerte. Lembrando aqui, não sei se ficou tão claro, que tudo isso que nós estamos falando são bases farmacêuticas. Nós preparamos essa base e depois aguardamos as prescrições ou as formulações para poder incorporar os fármacos nessas bases. Então, aqui, uma questão da pomada. Assim, as substâncias básicas que devem estar presentes no preparo das pomadas são o ativo farmacêutico e as pomadas, que podem ter base ou podem ser pomadas já usualmente utilizadas na farmácia de manipulação e na indústria, devem ter antioxidantes, como falado para cremes, isso também se aplica aqui para evitar a oxidação dos óleos e das gorduras presentes nas formulações e conservantes. Aqui, algumas bases oleaginosas, constituídas de gordura animal, óleos vegetais, hidrocarbonetos ou silicones, que são utilizados para o preparo das pomadas. Nós temos a vaselina sólida, que é uma mistura de hidrocarbonetos sem cheiro nem sabor, oleosa, com coloração de amarela a branca, de acordo com a purificação. É a base emoliente mais utilizada em preparações farmacêuticas e existe a necessidade de
se ter alguns cuidados, né, como, por exemplo, em relação à sua estabilidade, existe a possibilidade de ocorrência de oxidação de impurezas por atividade da luz, temperaturas maiores que 70 graus por um longo período de tempo também podem interferir na sua estabilidade, certo? E aí nós temos como concentrações usuais pomadas até 100%, ou seja, a própria pomada pode ser, ou desculpa, a própria base da pomada pode ser a vaselina, e ela também pode entrar como um recipiente de auxílio aí na produção dos cremes. A parafina sólida é uma mistura de hidrocarbonetos do petróleo, confere maior dureza e consistência às formulações, não tem odor nem sabor, também é incolor, translúcida ou branca. No caso, vai haver quebra da sua estabilidade se forem feitas repetidas fusões. Vocês devem estar vendo aí o ponto de fusão e devem estar se perguntando por que esse ponto de fusão está aqui presente. Existem algumas formas de preparo nos quais são necessárias haver o aquecimento do sistema para que haja também um derretimento ou pelo menos uma seja uma forma de fazer com que essas matérias-primas sejam melhor manuseadas. E aí um dos pontos para a parafina é que ela não pode passar por esses processos repetidamente. A cera branca, ou cera de abelha branca, ou alvejada, é produzida após o branqueamento da cera amarela com agentes oxidantes e ela tem estabilidade com agentes oxidantes. Também nós temos a lanolina e a lanolina hidratada. Essas duas têm que ser utilizadas com maior cuidado, porque a lanolina, em especial, ela tem um odor muito característico, um odor que às vezes é desagradável para algumas pessoas, certo? Então, por esse motivo, deve ser utilizada com cuidado, bem como existe a possibilidade de desenvolvimento de reações alérgicas. Mas elas também são bases para o preparo das pomadas. Então, no caso da lanolina, é extraída da lã do carneiro com 0,25% de água no máximo, facilita a permeação cutânea, então isso é bacana, porém possui um odor desagradável, difícil de mascarar e pode provocar alergias. Para mim, especificamente, é um odor desagradável, mas tem algumas pessoas que não se importam com esse odor. A pomada base, né, que está bem estabelecida na farmacopeia brasileira como pomada base, é uma mistura de lanolina e vaselina, tá? Então, a lanolina tem esse odor mais característico e a pomada vai ficar com um odor bem característico mesmo. Ela tem tendência a rancificar quando exposta à luz ou à umidade por longos períodos, já falamos sobre isso. E a lanolina hidratada é uma mistura de lanolina e água, por isso o termo hidratada, de coloração amarelada e odor característico, incorpora mais água em relação à lanolina, que tem um caráter mais oleoso, né? Tendência a rancificar quando exposta à luz ou à umidade por longos períodos, e a concentração usual das duas no preparo das pomadas é 30%. Bem, para o preparo das pomadas, nós ainda temos bases solúveis em água que vão reduzir esse aspecto gorduroso da pomada. Para você ter uma ideia, existem alguns documentos que trazem cuidados com a formulação, que já trazem sinais de alerta em relação à possibilidade daquela pomada ser tão gordurosa que possa até manchar as roupas. Então, nesse caso, uma alternativa são essas bases solúveis em água, à base de polietileno glicol, que são caracterizadas por não serem oleosas, miscíveis em água, e que, além de serem boas bases para pomadas, podem ser usadas como plastificantes, solventes ou lubrificantes, porém, podem provocar ardência nas mucosas e são incompatíveis com diversos fármacos, tais como penicilinas, bacitracinas, cloranfenicol, barbitúricos, ácido salicílico e fenol. Então, por esse motivo, também deve-se ter como alternativa na farmácia de manipulação uma pomada com base oleosa para que esses fármacos, se forem necessários, possam ser incorporados. Bem, a técnica de preparo podem ser a frio ou por aquecimento, mais uma vez reforçando que esse é o motivo pelo qual tem uma coluna trazendo a faixa de fusão, o ponto de fusão das matérias-primas.
E a sequência é realizar cálculos necessários, pesar ou medir os componentes, aí solubilizar os pós em um agente que solubilize compatível com a formulação, que pode ser um componente líquido da própria formulação, misturar os componentes, no caso da farmácia de manipulação, num grau com auxílio do pistilo ou placa de vidro, né? E com auxílio de uma espátula para a pomada, e a gente vai ter a pomada base. Depois é só incorporar o fármaco. Esse daqui é a explicação para a técnica frio. Bem, e para finalizar, nós temos as pastas, sendo a mais conhecida a pasta d'água, que é aquela que quando a gente passa no rosto ou na pele, ela fica branca, tá? A pasta d'água no comércio é encontrada com acréscimo de enxofre ou a pasta d'água mentolada. Para que a gente conheça melhor, são formas farmacêuticas semissólidas que contêm uma proporção de pó igual ou superior a 25% e tem como características serem menos gordurosas que as pomadas, mas podem ter na sua composição recipientes gordurosos, como o caso da vaselina líquida em algumas situações, e recipientes hidrófilos, como o caso da glicerina, que é um dos mais utilizados. Nós podemos ter, como falado anteriormente, a pasta d'água simples, e aí um outro exemplo é a pasta de laçar, que eu não trouxe aqui nesse momento, é uma curiosidade, quem sabe depois aí eu trago algumas informações sobre essas formas, ou esses medicamentos que são mais antigos. Mas o que a gente deve visualizar mesmo é a pasta d'água simples. Aqui tem o exemplo de uma pasta d'água comercializada, percebam que é em bisnaga também, como as pomadas, só para poder a gente entender que também são formas farmacêuticas utilizadas e que podem veicular alguns fármacos. Para a manipulação ou produção de pastas, mais uma vez, realizar os cálculos, pesar ou medir componentes da formulação, fundir recipientes líquidos ou pastosos, triturar componentes sólidos. Eu vou falar aqui da história da pasta d'água, tá? Para poder ver se fica mais visual. A pasta d'água é uma mistura de óxido de zinco, talco, glicerina e água de cal. Aí o que é que se faz? O óxido de zinco é pesado, colocado num grau, no caso da farmácia de manipulação, triturado. Depois se acrescenta um componente líquido, né? Nesse caso a glicerina. Depois se acrescenta o talco e depois se acrescenta a água de cal, tá? Eu costumo dizer que a pasta d'água é aquele tipo de formulação que quando a gente vai fazer uma aula prática, ou quando a gente está mesmo na farmácia de manipulação, a gente acha que na primeira vez é aquela forma farmacêutica que a gente acha que vai dar errado e no final a mágica acontece. Eu sempre uso o termo mágica para tecnologia farmacêutica. Bem, era isso que nós queríamos trazer nesse momento a respeito de formas farmacêuticas sólidas, e eu não esqueci, tenho vida sobre emoção, que eu vou ver se eu faço para todos. Até mais, pessoal.